Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello, uma pesquisadora que já empreendeu um negócio de impacto e que agora, de volta à academia, estou explorando como esses dois mundos se entrelaçam. Aqui você vai ouvir entrevistas com pessoas que fazem isso na prática. Elas compartilham suas histórias, trajetórias, dicas de carreira e também algumas sugestões culturais. Quer acompanhar mais do Impacto Científico? Assine a nossa newsletter gratuitamente no Substack e nos siga no LinkedIn ou Instagram. Todos os links estão na descrição desse episódio. Então, bora conversar? Hoje eu estou com a Cíntia Capasso, doutora em audiologia pela Central Michigan University. Atualmente ela trabalha no Hospital Infantil da Universidade de Stanford. É Foldscoper desde 2018, que ela vai explicar melhor na nossa conversa hoje. E ela conheceu essa inovação em um dia de ciências com a BioX na Universidade de Stanford. E desde então ela tem se dedicado a ensinar novos usuários nos Estados Unidos e Brasil a usar essa tecnologia, essa inovação. E sua principal área de interesse é promover o acesso à educação na área de ciências da natureza. Seja bem-vinda, Cíntia, ao Impacto Científico. Obrigada. Feliz Ano Novo para vocês. Obrigada, feliz Ano Novo para você. Estou super feliz. A gente foi apresentada por uma pessoa querida em comum. Até trabalhamos juntas, né? Mas foi tão focada ali no trabalho em si que eu acho que muita coisa eu estou curiosa para descobrir e vou descobrir hoje aqui com você. E acho que para a gente começar, né, se apresentando um pouco, eu queria entender de onde você é no Brasil, onde você se formou, o que você está fazendo hoje. Eu sou de Maringá, no Paraná. Adoro uma cidade linda, cheia de verde, cheia de flores e um parque maravilhoso de Mata Atlântica nativa. E vim para cá, mudei para os Estados Unidos em 2003, um pouco mais de 20 anos atrás, né? Eu sou formada em fonoaudiologia pela PUC São Paulo e fiz toda a minha formação no Brasil antes de vir para cá. E aqui tive que retomar algumas coisas por uma questão de titulação. Eu formava os alunos e eu tinha uma titulação abaixo dos alunos que eu formava. Então, eu tive que fazer um ajuste. Voltei para a faculdade para poder fazer esse ajuste. Mas eu me formei na PUC São Paulo, depois eu fiz Santa Casa de São Paulo, que era uma especialização em audiologia, maravilhoso, que é a área que eu trabalho desde que eu sou formada. Uhum. E depois voltei para a PUC para fazer mestrado. Eu brinco que eu fui filha da PUC, filha da Santa e voltei a ser filha da PUC. Uhum. Muito bom. E o que é audiologia, assim, para quem não conhece? Então, a audiologia é uma área da fonoaudiologia. A gente trabalha com fala, audição, linguagem, né? Os distúrbios de voz. E a audiologia é uma área que trabalha só com audição. Então, a gente está preocupado com a qualidade de audição, o diagnóstico de surdez, a intervenção precoce, né? Muita gente tem o primeiro contato com o teste da orelhinha, como é chamado no Brasil, né? Que todos os bebês nascidos passam por uma triagem auditiva para saber separar, olha, esse precisa ter um maior olhar, esse parece normal, então não precisa de mais nada nesse momento. Então, distinguir isso, que é de saúde pública, né? Porque o que importa não é só pura e simples o diagnóstico, mas o que nós vamos fazer com esse diagnóstico, né? Só encontrar um bebê com surdez não é o objetivo de quem está fazendo esse teste. O objetivo é o que eu vou fazer com esse bebê com surdez para que ele consiga se desenvolver de acordo, desenvolver fala, desenvolver linguagem, compreensão do que é falado, para que se torne um adulto produtivo na sociedade.
Sensacional. Não, e é muito bonito ver você falando, porque dá para ver bastante paixão. E é uma carreira que tem a ciência como base, né? Mas eu fiquei agora curiosa para saber, porque a gente não vai falar sobre audiologia, fonoaudiologia, a gente vai falar sobre o Foldscope, sobre o micromundo, sobre ensino de ciência para crianças, né? Então me conta como que foi essa descoberta, né? Essa virada, em que momento que você estava, por que você foi buscar outras coisas? Me conta um pouco essa jornada. Bem, só fechando, eu sou formada há 30 anos, quase 30 anos, né? Agora em 2025. Gosto realmente do que eu faço e gosto da onde eu trabalho, né? Todo lugar tem defeito e eu sou uma privilegiada que não convivo com os defeitos que toda universidade, lugar competitivo tem. Meu time é fantástico, adoro trabalhar com eles e acordo e vou feliz para o meu trabalho, não é? Não vou infeliz. E fui levar os meus filhos num dia de ciências que acontece no verão, normalmente em agosto, que faz parte de um programa que chama BioX. Eu não sei como é que tá a BioX, porque ele voltou esse último ano, que não foi assim tão sucesso, mas está recomeçando pós-Covid. Antes era um sucesso. BioX é um programa de ciência, nas pesquisas, de pesquisas que convidam alunos a participar dos laboratórios. Aqui nos Estados Unidos, todo verão, as crianças que estão de férias, elas são obrigadas a ir embora dos dormitórios. Então, todo verão eles têm que ir embora e eles voltam quando recomeçam as aulas. Então, não é As crianças das universidades, você disse. Os alunos, os alunos, né? Muito mãe falando, né? As crianças. Muito bom. Não. Alunos universitários, certo, tá? Certo. Então, quando chega lá no verão, eles têm que ir embora. Se você estiver fazendo matérias, se você tiver ter que participar do treinamento dos esportes, alguma coisa, você pode ficar e tem como que é o dormitório, tem a organização lá de quem vai ficar. Uhum. E no verão tem alguns programas que contratam esses estudantes para que eles participem. Um vira acredito eu, uma mão de obra barata para Stanford, né, para o laboratório, e vira uma maneira de transmitir, ensinar para os alunos, para os estudantes, pesquisa, o que a gente faz. E os alunos se envolvem não pela moradia, óbvio. Eles começam a se envolver nas coisas que eles querem estudar, né? Então, você começa a se aproximar um pouco academicamente daquilo que você quer fazer. Seja na área de engenharia, na área de medicina, na área de biologia, na área XYZ. E um dia no ano da BioX, esses laboratórios saem para o pátio, montam estandes e convidam famílias da Stanford. É só quem trabalha na Stanford que pode frequentar, você tem que se inscrever, porque tem um número limitado. E lá vão os pais com os filhos brincar. Então tem desde bolinha de sabão até o último da robótica. Tira DNA do morango, tem microscopia digital, tem a parte da robótica, tudo tem uma brincadeira. E aí eles têm um passaporte, vão receber os carimbos, aí sorvete no final, tem a bicicleta que pode fazer smoothie, as vitaminas, então aí eles pedalam, tem um liquidificador atrás. Então, aí ele sai tomando a própria vitamina que fez, ele que escolhe o que vai na vitamina. Então, são brincadeiras e atividades para as crianças. E quando eu estava lá, de repente, eu olhei, e você, o que é isso, né? Meus filhos lá, tá? Ele falou assim, um microscópio. Eu falei, um microscópio? E isso daqui estava assim na mesa. Eu falei, tem como você me explicar? E aí era o inventor do microscópio, que esse microscópio é o resultado do PhD dele. E ele desenvolveu esse microscópio incrível, fascinante, que tem uma ampliação de 140 vezes, com uma resolução de 2 microns, ou seja, consegue observar tudo que é tão pequenininho quanto 2 microns. Tá? Vírus é menor, então a gente não vê. Muitas pessoas perguntavam, você vê o vírus do Covid? Não vê, mas vê algumas bactérias. Tem a mesma clareza, né, para definir todas as bactérias? Não, mas até 2 microns você consegue visualizar, tá?
Para quem que está só ouvindo, né, não viu você mostrando, explica um pouco, né, a composição, porque é como se fosse um cartão, né? É um microscópio de papel sintético, não solúvel, que tem mais ou menos um palmo de tamanho, como se fosse um envelope um pouquinho mais grosso, de mais ou menos um palmo, um retângulo. E você coloca a lâmina, pode ser feita com lâmina de vidro ou lâmina também feita desse papel sintético, que é uma forma maravilhosa das crianças poderem trabalhar, crianças menores estarem trabalhando com segurança. E você pode carregar ele na mochila, você pode carregar ele na sua bolsa, né? Eu não tenho uma viagem que eu faça que eu não tenho o meu microscópio, porque eu estou sempre com o olho para ver se tem uma poça de água que eu posso, uma planta diferente que eu queira ver, né? E você traz um olhar que você pode fazer pesquisa em qualquer lugar. Então, o estudo do meio é incrível. Você ir para a praia e você poder utilizar isso também, ver na praia, ver os plânctons, ver a areia e tudo mais. Então, a criança, o adulto, o prêmio Nobel, qualquer um, pode carregar com ele um microscópio. Então, um microscópio que sai dos laboratórios, né, que é um local mais engessado, e especialmente para criança, para poder ser uma coisa manipulada por ele, por ela, por esses jovens cientistas. Então, eles podem estar fazendo isso na escola, em casa, nas férias, na rua, com os amigos. É fantástico. Muito legal. E aí você estava falando com ele te explicou e na hora você já se apaixonou. A história do Foldscope é linda e eu falar dele sempre me dá vontade de contar a história porque é fantástica, né? E, assim, não faz jus ao produto se eu não contar de onde ele vem. Jim Cebulski, que é esse James, né, que é esse inventor, ele estava fazendo PhD dentro de um laboratório que chama Prakash Lab. O dono desse laboratório é um outro pesquisador, um professor daqui da Stanford, que chama Manu Prakash. O Dr. Prakash, ele está sempre envolvido com questões que possam melhorar a vida das pessoas, especialmente em países em desenvolvimento. Ele é um indiano que mudou para cá há muitos anos e ele tem uma preocupação imensa em retornar para a Índia, melhorar a situação das pessoas que estão lá. Então, ele estudou e desenvolveu a centrífuga de papel. Esse mesmo papel sintético, que ela não se dissolve, vem de um brinquedo da minha época, talvez não da sua, Isa, porque você é mais nova, que era um botão com fio no meio e a gente enrolava assim e puxava. Quando você puxa, você enrolou um fio, quando você puxa, ele desenrola em velocidade. Ah, sim. E aí ele enrola para o outro lado. Aí você puxa de novo, ele desenrola. Então, desse brinquedo, ele colocou um papel. O paciente vai no laboratório e faz uma coleta num tubinho. Sabe aquele tubinho de coletar um sangue para ver se a pessoa tá com anemia? Sei. Quando você vai doar sangue, eles põem aquilo lá, tá, faz um negocinho rapidinho. Sim. Tá, ele gruda nesse círculo de papel com durex, simples, bem macarrônico, e o próprio paciente fica lá, na sala de espera, centrifugando o sangue. Que demais! Quando você faz isso, né, você acaba, pela força centrífuga, você acaba, então, enviando as partes pesadas para um lado e as partes mais leves ficam para o outro lado e fica centrifugado o sangue. E dessa forma você conseguia avaliar uma contaminação que ele estava em busca de ajudar o diagnóstico da malária na Índia. Então ficavam com as partes pesadas, o plasma, que é mais leve, né? As partes pesadas seriam as células vermelhas, né? Que fica mais concentrado. E isso daí tinha como visualizar se a parte do meio estava um pouco mais alargada, que era um rosadinho contaminado. Aí mostra, né, a diferenciação, células vermelhas, células brancas e tudo mais, tal, e o plasma. Mas ainda faltava uma observação de microscópio.
Quando o Jim entrou no laboratório, então ele ia para a Índia para continuar os estudos da malária, que esse era o interesse do laboratório do Dr. Prakash no momento, né? E ele ia para lá. Chegando lá, ele via que em alguns locais os microscópios estavam quebrados, cheios de mofo, porque um microscópio de base, ele é um empilhamento de lentes. E se você não tem uma manutenção regular, com o tempo você começa a juntar mofo, especialmente em países que são mais tropicais, mais úmidos, com maior umidade. Certo. E aí, quando você olha, pensa num banheiro, né, que tem o vidro, e aquele vidro começa a ficar tão sujo que você já não consegue mais enxergar, não tem mais a translucidez. Sim. Né? Nossa, sei. Então, fica meio embaçado. Então, o microscópio ele passa a ficar embaçado. Você não consegue enxergar mais por falta de manutenção. Você consegue imaginar uma situação dessa assim no Brasil? Opa! Então, nada é muito diferente, né? Exatamente, tem situações assim. Então, a gente não está tão distante de situações assim que aconteciam na Índia, né? A Stanford tem um programa que você pode emprestar o material e levar para a sua pesquisa, que foi o que ele fez. Então, ele emprestou um microscópio de base, convencional de base, né? E aí levava para a Índia para fazer as pesquisas. Só que ele chegou em lugares e adivinha, não tinha energia elétrica. Então, assim, ainda precisava de uma energia elétrica para ligar o microscópio. Foi assim que começou. Então, entre o microscópio mofado, fio quebrado, lâmpada queimada, que invalidava, mesmo tendo o microscópio, invalidava a pesquisa, ele passou a levar, e levando o microscópio dele, não tinha energia elétrica para ligar o microscópio e continuar as pesquisas. Sem contar que era um microscópio, pesado, o transporte, o custo de tudo isso, né? Exatamente. Então, vamos lá, ele passou então nessa busca de desenvolver um microscópio. E surgiu o que ele denominou de Foldscope, que é uma junção das palavras fold, de dobradura, né, com scope de microscope. Então, ele batizou de Foldscope, que é uma junção de dobraduras de papel, um origami, com um microscópio, com a lente de microscópio. O Foldscope não é um estacamento de lentes, como eu falei, é uma lente esférica, então ele não tem esse mofo que vai juntar entre as lentes. Ele resolveu mais esse problema. E assim pôde terminar a pesquisa com a malária com a invenção desse microscópio. Então, toda a pegada deles na época era em saúde. Então, ajudar a malária e outros diagnósticos em outros países, Nepal, Malásia, e assim foi, tá? Quando eu vi, eu falei, nossa, mas isso precisa estar na mão de aluno. Isso precisa estar na escola, com as crianças. E aí o Jim falou, não, a gente trabalha com a saúde. Então eu comecei a trabalhar com eles nessa questão de estar na mão de crianças na escola, especialmente nas escolas que são menos privilegiadas e não tem uma bancada de 10, 20 microscópios, né? Que são a maioria das escolas, não só aí no Brasil ou na Índia, como aqui nos Estados Unidos. As escolas não têm 20 microscópios, não, né? Então, um microscópio numa aula de 50 minutos invalida o propósito do professor. Aquela aula passa a não ter função. Porque não tem cada aluno preparando a sua própria lâmina. Então, não tem aquele mão na massa. Ou não tem o fazer uma lâmina, tentar, observar, dar errado, ter que resolver um problema para que dê certo. Cada aluno não passa por isso. Usualmente é uma lâmina pré-pronta, preparada pelo professor, que cada aluno vai e observa um pouco. Meu cálculo macarrônico, numa aula de 50 minutos, numa sala de 25 alunos, que é uma sala regular no Brasil, tá? Cada aluno fica observando 2 minutos no microscópio, no máximo, tá? Se a gente contar que quando a professora de ciências chega, ela tem que fazer a fila,
levar todo mundo para o laboratório, todo mundo ficar em fila para observar, e depois voltar para a sala, nem 2 minutos ficavam no coisa. Então, ninguém explorou, né? Isso é uma observação passiva, é um aprendizado passivo, que a gente sabe que tem uma retenção muito pequena. Total. Daquilo lá. E fazendo isso, sim, você retém o conhecimento, né, como você mesma disse, e é a base do conhecimento científico, né, que é testar, errar, pôr a mão, entender o porquê. De tudo, para tudo. Para tudo, entendeu? Então, a gente, quando você passa a fazer alguma coisa, você se apropria daquele conhecimento. E quando você erra e tem que reavaliar do porquê tá dando errado, né? Então, assim, por exemplo, o aluno fez uma lâmina com alguma coisa muito espessa, a luz não passa, então não está iluminando nada, está tudo preto. É um problema que ele tem que resolver. Então, a próxima escolha dele não vai ser de uma folha tão espessa, né? Ou ele vai cortar aquela folha, ou ele vai pegar uma coisa menos espessa para poder observar, ou ele vai tirar só uma faceta, um corte daquela folha. Se ele colocou a lâmina do lado ao contrário, aí ele está enxergando tudo embaçado, não consegue dar o foco, porque é o próprio aluno que dá o foco, não é um professor dando foco em 25 microscópios. Cada aluno vai procurar para sua visão. Então, se ele colocou a lente ao contrário e não consegue dar o foco, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar solucionar o problema, é observar. Opa, coloquei correto? Ah, não, o erro está aqui. Então, foi simples a minha correção do erro. Mas tudo isso é um desenvolvimento do pensamento crítico que a gente precisa ter. Especialmente atualmente, para essas novas gerações, a geração da inteligência artificial, que te cospe toda a resposta sem que você precise pensar. E questionar, né? Se tá correto. Questionar, claro. Né? Mas isso que você trouxe é extremamente importante, né? Porque às vezes também não adianta a gente ter só a ferramenta, precisa também ser estimulado, né? Ter uma orientação. E eu fiquei interessada em saber, porque eu sei que você faz uns treinamentos com quem vai usar, né? Então, vamos lá, você teve essa, ideia de levar para a escola, e como que foi disso a estar nas escolas hoje, né? E preparar esses professores a usar esses instrumentos, a instigar essa curiosidade, esses questionamentos com os alunos. Sim, esse pensamento crítico dos alunos. E olha só, só para terminar, porque eu toquei no assunto AI, eu estou no Vale do Silício, tá? Eu acho o AI maravilhoso, sim, me ajuda um monte, uso muito, ele só não é um substituto do seu pensar, né? Até para usá-lo de boa forma, de maneira adequada, você tem que ter esse raciocínio, esse questionamento, essas críticas e tudo mais, tá? Com certeza. Então, vamos lá. Quando eu achei fantástico o instrumento, super fácil, mínimo treinamento, então nós fomos pilotar e fomos entregar nas escolas para ver como que funcionaria. E descobrimos que não funciona. Descobrimos que as pessoas não sabem usar. E não sabem usar. Mas eu não sabia usar. Eu fiquei penando, aí um dia eu falei, olha, gente, eu vejo imagens que vocês publicam no Instagram, eu vejo imagem que estão daí no YouTube, todo mundo falando, mas eu não consigo ver nada, né? Aí eles me treinaram. Eu falei, então agora eu descobri o milagre. Então, nós fizemos vários pilotos em escolas, tanto aqui quanto no Brasil, para começar a ver, e vimos a necessidade do treinamento. E aí, além de treinar o professor, para que ele tenha todo um treinamento, seja capaz de transmitir esse treinamento, né, treinar as crianças, nós vimos a necessidade de incluir num currículo, porque um professor falava assim, Cíntia, mas o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não, um microscópio, você vai colocar dentro, olhar o que você vai observar dentro do microscópio. Ele fala assim, mas eu estou estudando plantas, mas eu estou ensinando polinização, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Então, são tantas coisas que não é falta de querer, não acho que é preguiça de professor,
Eu acho que é, mas o meu currículo eu tenho que seguir assim, assim, assim. Ele tá tão alinhado que você coloca uma nova coisa, ele atrapalha, ele não ajuda. Você entregar mais alguma coisa para o professor atrapalha. E é muito interessante que esse é o mesmo paralelo aqui. Eu, como expliquei, trabalho com audiologia, né? Então aqui a gente fala que eu sou audiologista, porque fonoterapia é separado de audiologia. Então a minha licença é só na parte de audição, tá? Então eu faço um exame que demora 3 horas do lado de um bebê frágil, seja entubado, seja numa cânula de traqueostomia, tal. Então, é uma coisa, às vezes, que demora 3 horas. Nossa. Eu tenho um time maravilhoso. Eu precisei comprar um novo equipamento porque o meu estava saindo de fabricação e 1 ano depois ia parar de dar suporte técnico. Então, eu tive que inovar. Eu tive que modificar de equipamento. Inovar é fácil? Não é. Não é. Te coloca numa posição de insegurança, numa posição de fraqueza, numa posição que você não sabe. E eu falo isso para o professor. Inovar, você tem que aceitar que aquela sua aula pode dar errado. E que você vai precisar se preparar de forma diferente e melhor, porque a sua aula não vai ser o sucesso que você imaginava. Mas você persistir naquela nova tentativa, aí sim você passou para o próximo nível. Né? Você passou um step, né? E você vai chamando o próximo. Qual é o aluno que conseguiu a maestria com aquilo lá mais rápido, aprendeu mais rápido, e ele vai ser o seu próximo auxiliar. Ele vai te ajudar e vai ajudar a mentorar. Então você começa a chamar pessoas para o palco que normalmente não estão no palco. Então vem um de cada vez, 2, 3, você ajuda o próximo, e a gente sabe que aprende mais e tem maior retenção do conhecimento, não só quando você tem a mão na massa, mas quando você ensina a próxima pessoa. Sim. Então, o programa Micromundo que foi criado, ele está fortemente, ele tem o material, o Foldscope, ele está fortemente embasado no treinamento dos professores, nessa capacitação e suporte durante todo o ano letivo para o professor que foi fazer, está super feliz, engajou, mas ele teve uma nova ideia, ou ele precisa solucionar uma outra questão. Coisa boba, de exemplo, um professor falou assim, Cíntia, tem como fazer lâmina com folha de acetato? Eu nem sabia o que era folha de acetato. Então, eu não trabalho com folha de acetato. Aí eu já não usava isso na faculdade. Eu nunca tipo aquela que usavam em projeções ou de fichário, assim, mais durinha? É mais durinha, transparente, mais durinha. Aí eu fui procurar, traduzi o nome, o que era uma folha de acetato, comprei aqui uma folha de acetato, fiz todo o código, fiz todos os experimentos para validar e aí passei de novo o retorno e aí treinei a professora, expliquei tudo e tal. Então, todo esse acompanhamento não faz parte do treinamento, mas veio de uma questão de fora para mim, para eu poder fazer essa validação. Então, nós fizemos uma variação de pilotos. Então, nós entregamos desmontados, nós entregamos montados, nós entregamos e treinamos o professor, nós entregamos e não treinamos professores para entender como isso ia se desenrolar. E aí descobrimos que tinha necessidade do currículo. Então, o Micromundo tem 2 livros, são 2 volumes que abrangem conteúdos do fundamental, do ensino fundamental, dos anos finais do Fundamental 1, né, que podem ser usados no Fundamental 2. Criança que nunca teve acesso ao microscópio, ele é fantástico no Fundamental 2. E os professores fazem paralelos agora que eles tiveram uma ideia, que é o gatilho, né? Eu não estou entregando todo o currículo, eu estou entregando o teu gatilho. Legal. Né? Eu estou entregando uma ideia.
né? E incrível, Isa, como eu vejo os professores voarem com ideias que eu não conseguiria ter alcançado, porque eu não tô dentro da sala de aula. Sim. Eu não tô com os professores ali o tempo inteiro, né? E eles estão tendo, já vem de toda a bagagem do conhecimento deles, estão expandindo aquele conhecimento que eu forneci, que é desse tamanho. Muito eu legal. dei só um pouquinho. Quanto tempo foi esse período de teste dos pilotos? Até para você falar, bom, eu vou abrir uma empresa para fazer um treinamento, vai se chamar Micromundo, quanto tempo foi tudo isso? Então, nós fizemos todo esse processo por 1 ano. Legal, tá. Não, é legal para o pessoal perceber que as coisas demoram, né? Não é rápido, assim, agora que você vê o resultado, né? Não é, porque a gente entregou em escolas em tempos diferentes e a gente foi tendo devolutivas. Era só você ou você tinha uma equipe? Como que foi? Não, eu comecei com uma sócia, Camille Levi, que é uma amiga querida. Ela é daqui, tá em Brasília agora. E íamos para o Brasil, né? Eu e ela, ou indo e vindo. E também com o auxílio da minha família, né? Que também estava aí, de uma outra pessoa que também estava junto na empresa, que sabe manipular, que nós treinamos, sabia manipular e também podia ir para cidades quando a gente não estava, e fazia isso daí em loco. Depois nós fomos pegas pelo Covid. Depois de 1 ano, eu cheguei aí para o Brasil, foi muito interessante. Eu fui convidada a dar 3 turnos da mesma aula na Febrace, né? Que é uma feira de ciências fantástica em São Paulo. Então eu ia fazer 3 turmas de, acho que 40, eu não lembro se 30 ou 40 professores, dar o microscópio, ia treinar todos aqueles professores e eles iam levar o microscópio para casa e depois eu ia sortear uns kits. Eu fui para o Brasil na quinta-feira, com algumas reuniões marcadas, uma inclusive em Campinas, né? E aí eu cheguei na quinta-feira às 10 horas da manhã, as minhas reuniões, eu tinha reunião em São Paulo também, as minhas reuniões começaram a ser canceladas. Na quinta-feira à noite, sexta de manhã, a Febrace me cancelou na quinta, eu já tinha chegado no Brasil. Nossa. Aí, sexta-feira eu peguei o voo e voltei para cá. Então eu cheguei na quinta no Brasil, vim embora, não fiz reunião nenhuma, voltei na sexta-feira e a Febrace me cancelou também o evento. No fim, eu nunca fui na Febrace, nunca estive lá para fazer esse evento tão maravilhoso e quem sabe um dia. Com o Covid, a gente ficou bloqueada de treinar, não tinha mais como treinar. Então a empresa também foi afetada justo nesse início, quando íamos começar a comercialização, nós fomos afetadas e no Covid nós pivotamos para fazer uma plataforma de treinamento online, que os professores podem ter acesso a qualquer momento. Os livros foram naquele momento e os professores aprenderam a aprender online, a ouvir podcast, né? A encontrar comigo. E isso, o brilhante, o fascinante, não é brilhante, é o fascinante do online, é que eu junto professores de uma cidade, ou de várias cidades, né? Que tem o professor, por exemplo, de Ubatuba e o professor de Itu, e eles têm ambientes, ecossistemas muito diferentes e contribuem diferentemente para aquela dinâmica, né? Sim, então, genial. Quando a gente está fazendo essa dinâmica com 30, eu não gosto de passar de 30, porque eu tenho todo mundo na tela e essa troca de insights entre professor é fantástica. Não está dando certo, não consigo nada. Aí o professor fala, sabe o que eu fiz? Eu coloquei 2 carteiras, uma virada para a outra e os alunos se ajudando, né? E isso daí contribuiu. Uma outra professora de uma zona rural falou, vocês não aproveitam o pátio da escola de vocês? Ah, porque meu pátio é lindo. Ela falou assim, porque meu pátio é lindo. Que legal. Essa frase, eu tô copiando dela, em aspas. Aí a professora as professoras da cidade, que estavam em Maringá, que não utilizavam o pátio, passaram a utilizar o pátio. E eles falam assim, mas as crianças não ficam correndo? Falou, não, como cada um tem o seu material, tá todo mundo trabalhando.
Sensacional. Né? Não, e eu apresento fotos de criança fazendo lâminas na perna, com a perna dobrada, sentado com a perna cruzada, sim, fazendo a lâmina na perna. Essa é a habilidade do aluno quando ele se apropria daquilo, né? Depois que passa a fase difícil, aí sim você tem essa flexibilidade. É fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Não, é super inspirador. E aí, assim, pra gente ir fechando, né, toda essa história, eu queria... Bom, você já comentou alguns dos desafios, né, assim, que você foi enfrentando ao longo do tempo, até criar o Micromundo. Hoje, pensando assim agora, né, para 2025, hoje, como que está o Micromundo? Qualquer escola consegue entrar em contato com você, comprar esse material online, e quais são os desafios que você enxerga hoje? Então, qualquer escola pode comprar esse material online, qualquer pessoa física pode comprar online. As escolas, elas deveriam entrar em contato comigo, porque elas compram no CNPJ, então é o processo diferente, né? Eles entram em contato por e-mail, eu sei que você pode dividir o e-mail e também o nosso site, para que as pessoas possam procurar, o ecaptech.com, e qualquer um pode comprar e ter o material e o treinamento, né? Eu sugiro para todas as pessoas, mesmo um excelente biólogo, microbiologista, que faça o treinamento, porque o Foldscope é um outro microscópio. Se eu der um microscópio para você, que não tem hábito de trabalhar com microscópio, você vai ter dificuldade. É isso mesmo. A partir de que idade que tem? Que você falou ensino fundamental 1, nos últimos anos do fundamental 1? A partir do 4º ano. Eu sou obrigada a contar que tem cidade dentro de nós temos parceiros fortes que chama Fase Educação, e eles estão dentro de várias cidades, tá? E eu sei que eles fizeram um trabalho com o 3º ano. Eu nunca fiz com o 3º ano e sugiro que seja a partir do 4º ano do ensino fundamental 1, tá? Que assim tenha mais habilidade. Cíntia, se fosse falar assim, os principais tópicos que essas crianças aprendem com o Foldscope, de tudo que você passou, né, nesses casos de sucesso, né, nos casos no geral, assim, o que você diria que o Foldscope, que o Micromundo entrega, na verdade? Não, são dentro do currículo deles. Tem capítulo de mão suja, tem capítulo de insetos que a gente trabalha também com a dengue, um pouco mais, tem um capítulo de plantas, tem um capítulo, eu sugiro quando os professores estão ensinando genética ou ensinando o corpo humano, que eles podem discutir células usando células de plantas, que são de mais fácil observação. Tem um capítulo de águas, né, que você vai discutir a preservação do meio ambiente. Então, todos os capítulos você tem como alinhavar com o currículo dessas crianças, tá? Muito bom. E 2025, como que tá aí? Como que estão as expectativas? O que você tem de objetivo? Como que tá essa cabeça? Olha, a gente está bem feliz. O nosso objetivo é continuar o trabalho, né, nessas cidades e poder ampliar, obviamente. A gente está trabalhando, todo ano a empresa faz uma doação para alguma instituição, alguma escola que não tenha condições, algum local menos privilegiado ou que queira trabalhar com a gente, que seja levar a ciência para as crianças. Então, se esse for o seu objetivo, entre em contato com a gente. E esse ano a gente está fazendo uma parceria com a Universidade Federal do Ceará. Eles estão desenhando o projeto e a empresa vai fazer, então, a doação para eles, né, a princípio. E os nossos moldes é que os professores que estão envolvidos em levar isso para as escolas públicas, as escolas que não têm condições, eles têm que passar treinamento com a gente. Eles têm que dar retorno
para a gente do trabalho que está sendo desenvolvido, para que a gente saiba que não engavetou. Sim. E se por um acaso chega esse material na mão da pessoa e eles tentarem engavetar, não tem problema, devolve. Não, sem custo. Você devolve e a gente aceita o material devolvido, porque se tiver tudo em bom uso, não tiver estragado, a gente limpa tudo e vai fazer a doação naquele ano para outra instituição. Não, é maravilhoso, assim, só de ver o brilho nos seus olhos é muito gostoso. Não tem como dizer que o impacto, né, e o ensino de ciência não pega, assim, na gente, né, não faz, morde, né, o bichinho que morde a gente, e depois a gente, tem que trabalhar com coisas assim. Nossa, parabéns mesmo pela dedicação, porque você já faz um trabalho incrível como audiologista, trabalha também nessa área de impacto e ciência, né? Já é bem claro isso, e mesmo assim também se dedica, investe seu tempo nesse futuro, né? Das novas gerações, assim, parabéns mesmo. Eu acho não só muito importante, mas fundamental o desenvolvimento do pensamento crítico, e eu acho injusto você não trabalhar isso com as crianças e depois querer que ele pule, porque assim, talento tem em tudo quanto é lugar, oportunidade não. Então a gente desperdiça, a gente deixa passar talentos por não dar a oportunidade. Então eu acho isso muito importante. Se a gente estiver trabalhando com todos, e de maneira nenhuma, nós da Wicaptec imaginamos que todos os alunos vão ser novos cientistas e biólogos. De jeito nenhum. Mas também nem todo aluno aprendendo matemática vai ser estatístico, nem todo aluno aprendendo português vai ser poeta, né? Sim. É um pensamento, é um estímulo para ser um cidadão melhor, né? Uma cidadã melhor, uma pessoa melhor, independente da carreira que aquela pessoa escolher. Cíntia, super obrigada, foi muito bom, mas antes da gente terminar aqui, tem alguma recomendação de livro, newsletter ou podcast, assim, que ultimamente você leu, escutou e ficou? Podcast que eu gosto muito de ouvir, ele é em inglês, ele chama Hidden Brain, e ele fala questões emocionais, o desenvolvimento do ser humano, o subconsciente, e eu gosto muito, são muitos assuntos, né? Livro, um último que eu li, eu acho fantástico, acho que todo mundo devia ler, é Nação Dopamina. Ele é muito bom, e eu acho nessa geração, não só das crianças, mas a gente que está aprendendo a viver com essa gratificação imediata, seja de ficar dando risadinha para um Reels. Então, se não gostou daquele, você passa para o próximo. Gostou? Aí você está sempre buscando aquele que vai te encantar. E ele fala de vícios e fala do prazer e dor. Ele tem outras coisas mais complexas, mas você tem, mesmo nessa busca do Reels, eu acho que a gente vê. E nós temos que aprender a viver contente e não em busca da felicidade. Tem que entender, os momentos felizes acontecem, os momentos de tristeza acontecem, mas eu tenho repetido muito para as crianças a importância de viver num jejum de dopamina, né? Você só está sem graça. Como foi seu dia hoje na escola? Bom, mas não teve nada nem de muito feliz, nem de muito triste. Volta para o teu basal contente. Eu tenho trabalhado muito em função dos filhos da idade que eu tenho. Sim, né? Não, muito bom. São esses. Maravilhoso. Eu já até anotei aqui, vou deixar também na descrição já os links, tudo. E para a gente terminar mesmo, tem algum conselho profissional que você recebeu e que você lembra até hoje, o que você leva consigo até hoje? Tem, e eu acho que funciona para tudo. Não existe atalho. Você tem que seguir o caminho longo, seja para sua melhora profissional, seja desenvolvimento, seja para a família, né? Ou educação de filho. Não existe atalho. Toda vez que você tiver tomar um atalho, porque você já sabe o caminho longo,
Você tomou o atalho, deu errado, volta e faça o caminho longo que você vai chegar correto. É um ótimo conselho, com certeza. Ainda mais do que você estava falando agora, né, de dopamina, que a gente quer as coisas resultado muito rápido, né, nova geração, então faz todo sentido. Cíntia, adorei a nossa conversa, adorei te conhecer mais, a história, tô saindo inspirada aqui com a tua energia, com o teu amor pelo projeto, amor pela profissão. Muito obrigada por isso, e eu vou deixar tudo que você falou, citou, vou deixar na descrição, então para quem tá ouvindo, olha ali na descrição do episódio, porque já tá tudo mastigado, e obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tudo. Isa, super obrigada, foi uma honra estar aqui com você e bater papo. Eu adoro falar do que faço e trabalho, e o próximo tem que fazer o papel invertido, eu entrevistando você, vou adorar também, foi fantástico. Vamos marcar esse cafezinho online. Obrigada mesmo, sucesso para você e para o programa. Um beijo. Para você também, beijo, tchau. Tchau. Obrigada a você que chegou até aqui. O podcast do Impacto Científico é um projeto independente e lançado quinzenalmente às quartas-feiras. Se quiser deixar um recado, sugestão ou reclamação, só mandar para o e-mail isadora@impactocientifico.org. Lembrando que Isadora é com Z. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.